Boa noite a todos, que a paz seja conosco. É um prazer muito grande retornar a esta casa, atendendo o convite para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E, como de costume, rogamos aos espíritos que aqui comparecem, os verdadeiros responsáveis pelos trabalhos, que possam suprir as nossas grandes deficiências, a fim de que o estudo ocorra como eles planejaram. E a vocês que possam também vibrar positivamente, nos auxiliando na nossa tarefa da noite de hoje. O tema que nós escolhemos para conversar com vocês... Eu posso segurar o microfone? Acho que fica melhor. Estou mais acostumado do que com esse bastãozinho ali. Na segunda vez na casa a gente já fica mais... como é que se diz? Abusado, né? Se fosse a primeira vez eu ia ficar aqui contente com aquilo, mas chamaram já a segunda vez, não tem perigo. Bom, o tema que nós escolhemos para conversar com vocês na noite de hoje está no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos itens, carregar a própria cruz. E esses últimos itens, como falamos, estão no capítulo 24, que tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí, antes da gente entrar especificamente no foco da nossa conversa de hoje, vamos lembrar do que Kardec discute nesse capítulo 24. Ele parte de uma orientação dada por Jesus lá no Sermão do Monte, depois de falar das bem-aventuranças, depois de nos exortar à prática do bem, nos apontar o caminho para a nossa felicidade, constrói uma imagem. Ele diz que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Ao contrário, coloca-se sempre a candeia no candeeiro para que a partir daí ela ilumine os que estão ao seu redor. Bom, a candeia, para quem não conhece, é tipo uma lamparina, né, de óleo, né, algumas têm até um aspecto daquelas lâmpadas de gênio, né, onde coloca o óleo ali dentro, acende-se um pavio e ela vai queimando, clareando. E o alqueire é um cesto, como aqueles cestos que se colocam no lombo dos animais para carregar cereais. E o que Jesus está dizendo? Ninguém acende essa candeia para colocar escondida, onde a luz não possa clarear. Ao contrário, a luz é colocada sempre no local alto para que a partir daí ela cumpra a sua função. Interessante que não é a primeira vez que Jesus, não era a primeira vez que ele falava, que ele comparava a atuação dos discípulos a esse efeito iluminador, né? Voltando ainda ao que a gente falava no início, depois que Jesus trata das bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele diz: vós sois o sal da terra, os discípulos e aqueles que estavam ali escutando. Mas se o sal perder o seu gosto, ele não serve para nada e deve ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, para que através das vossas obras os homens rendam graças a Deus. Então Jesus nos conclama ao exercício do trabalho, fazendo com que a luz divina que há dentro de cada um de nós possa brilhar. Não para que nos exaltemos, né, diante dos outros, mas que através do trabalho de cada um nós dessemos o testemunho da nossa disposição em sermos seguidores do Cristo. E aí vem esses itens finais, itens 17, 18 e 19. Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O que será que tem a ver a proposta de Jesus de não deixarmos com que a luz que há dentro de nós seja escondida, seja obscurecida, ao contrário, que ela irradie, com carregar a cruz? Carregar a cruz dá a ideia de dificuldade, né? de dor, de sofrimento, muitas vezes. Que relação existe entre essa proposta do Cristo de sermos ativos, de sermos trabalhadores de verdade, espalhando a luz, com a cruz?
E aí Kardec pega dois trechos dos evangelhos. No evangelho segundo Lucas, nós encontramos Jesus dizendo: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai neste dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. E um outro trecho, esse contido nos 4 evangelhos, nós temos: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? É um pouco curiosa essa orientação de Jesus, né, quando ele diz: benditosos, né, felizes serão vocês quando os homens vos odiarem. A gente caminha aqui na Terra buscando a felicidade, e a nossa noção de felicidade é justamente o oposto disso, né? É justamente a isenção de qualquer ataque a nós. Mas não é, Jesus não pregava que nós deveríamos ser felizes pelo ataque alheio por si só. Ele diz: benditosos sereis quando os homens vos odiarem, quando vos tratarem injuriosamente por causa do Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que Jesus utilizava para referir-se a ele próprio, né? E o que ele quer dizer com isso? Felizes nós seremos quando os homens nos atacarem de alguma forma por causa dele. Jesus sabia que quando nós nos decidíssemos a seguir a sua orientação aqui na Terra, num mundo ainda tão afastado das orientações do Evangelho, necessariamente nós enfrentaríamos algum tipo de resistência. O cristão, né, desde os cristãos primitivos, nos primeiros séculos, teve que enfrentar essas adversidades, essa oposição. Lá nas bem-aventuranças tem uma relação entre elas bem interessante, principalmente entre a primeira e a 8ª bem-aventurança, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na 8ª, na última bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Elas têm a mesma consequência. E certa vez, fazendo um estudo a esse respeito, não sei nem se foi esse o estudo que eu fiz aqui no ano passado, fazendo um estudo a esse respeito, nós encontramos essa relação, e o responsável pelo estudo, que eu não me lembro agora o nome, falava que a 8ª bem-aventurança, essa consequência de sermos perseguidos por causa da justiça, e aí é por causa da justiça de Deus, e não naturalmente por causa da justiça dos homens, era uma consequência pela nossa opção pela pobreza de espírito. Ser pobre de espírito é ser humilde, é ser manso, é renunciar ao orgulho, à vaidade. E quando nós temos essa opção de vida, que é transformadora, nós necessariamente vamos incomodar aqueles que estão ao nosso redor. Nos lembremos que nós estamos encarnados em um mundo onde o mal ainda predomina, onde as vozes contrárias ao Evangelho ainda falam mais alto, e onde essas pessoas, encarnadas e desencarnadas, que ainda não estão sintonizadas minimamente com a proposta do Cristo, onde elas irão oferecer resistência para a implantação do reino do Cristo aqui entre nós, porque isso vai contrariar os seus próprios interesses. Então, todo aquele que se dispõe a seguir o Mestre de verdade irá enfrentar, num grau maior ou menor, oposição. É isso que nós encontramos na lição 77 do livro Vinha de Luz, quando Emmanuel
conversa conosco sobre essas adversidades, essas perseguições. Ele diz para nós que, na verdade, essas perseguições são a prova de que nós estamos no caminho correto. Por isso Jesus diz que nós seremos bem-aventurados quando fôssemos injuriados, perseguidos, odiados por causa do Filho do Homem, por causa das nossas opções. Porque seria a comprovação de que estamos, de fato, tentando transformar esse planeta, ainda tão afastado da lei de Deus, em um mundo melhor. Não vamos ler a lição inteira, mas tem alguns pontos interessantes para destacarmos. Ele abre essa lição 77 do Vinha de Luz, que tem como título Sofrerás Perseguições, com um versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele abre dizendo: incontestavelmente os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Aquilo que a gente vinha falando. O mundo ainda se encontra dissociado da proposta do Cristo. São outros valores que nós vemos lá fora. São outras metas que normalmente são vendidas para os homens como aqueles objetivos a serem alcançados, aquelas situações que irão conferir a felicidade para o indivíduo. Muitas vezes contrárias até, não só diferentes, mas diametralmente opostas às propostas do Evangelho. E Emmanuel diz: enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. É aquilo que Jesus falava com os discípulos. Se vocês fossem do mundo, o mundo iria amar cada um de vocês. Mas ao contrário, como eu vos retirei do mundo, apresentando uma outra visão, o mundo irá odiá-los. Conosco, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Enquanto nós compatibilizamos as nossas atitudes com os ditames lá de fora, como ele diz aqui, dando para receber, fazendo tudo por conveniência, o mundo vai nos tratar como um dos seus, vai nos acolher como corretos. A partir do momento que nós somos chamados, a por fidelidade ao Evangelho, Emmanuel nos diz, e nos lembramos do dito do Cristo, por causa do Filho do Homem, aí nós passaremos a incomodar. Ele diz: quando fores compelidos a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração. Aí a gente já começa a vislumbrar a ideia do carregar a própria cruz, da dificuldade que muitas vezes para nós, ainda espíritos imperfeitos, abraçarmos de verdade essa proposta. Porque a gente, na verdade, luta com os valores do mundo lá fora, que são vendidos, propagandeados com tanta força, e a gente luta com as nossas próprias imperfeições. Nós nos lembramos, quando falamos dessas dificuldades, da parábola do semeador, que tem aquela... o semeador sai a semear e parte da semente cai no caminho, vem os pássaros e comem, outra parte cai entre as pedras, nasce um pouquinho, mas quando vem o sol, ela seca. Outra parte cai entre os espinheiros e quando tenta brotar, os espinhos sufocam. E uma outra parte cai na terra boa e essa sim produz. E Jesus, explicando essa passagem aos discípulos, diz que a que cai no meio do caminho, resumindo muito, porque nem é o tema, nem era para estar na nossa conversa de hoje essa parábola, mas resumindo muito, porque eu acho que tem a ver, o que cai no meio do caminho é aquele que escuta a mensagem e não dá atenção.
Aquele que cai na terra rasa, e esse acho que é um dos pontos que a gente consegue fazer a relação com o sacrifício que é necessário, aquele que cai na terra rasa, diz Jesus, é o que recebe a mensagem, se entusiasma no primeiro momento, deseja produzir algo, mas quando sobrevêm as tribulações por causa da palavra, que é simbolizado pelo sol forte que queima aquela planta que não tinha raízes, como ela não tinha suficiente força, ela é queimada e é desperdiçada. E o terceiro passo, aquela que cai entre os espinhos e tenta produzir e não produz, de Jesus que esses espinhos representam as tribulações, as situações da vida que sufocam a pessoa e impedem que ela amplie o seu horizonte. Até que, por fim, a outra cai em terra boa, e essa representa aquele que de fato se transforma e produz algo. É esse que consegue colocar a candeia no alto. Muitas vezes, né, o mundo vai fazer esse papel do sol, que às vezes queima a planta quando ela não tem raiz suficientemente forte, ou do espinheiro, que impede com que nós produzamos algo de relevante. A seguir, nós temos a continuação trazida por Emmanuel. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar-se a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Interessante que nós fomos buscar dar 2 passos para trás e trazer o contexto dessa orientação de Jesus. Por que Jesus estava dizendo isso para os discípulos? E aí, nos versículos anteriores a essa passagem, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 31 e seguinte, nós temos a história completa. Diz assim: e começou a ensinar-lhes que precisava o Filho do Homem, nós já vimos que o Filho do Homem era Jesus falando de si próprio, padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos mais velhos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, ser assassinado e após 3 dias levantar-se. E abertamente falava esse ensino. Então, chamando-o à parte, Pedro começou a repreendê-lo. Mas, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, adversário, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aí, ele traz essa passagem. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ora, o que Jesus estava falando? Primeiro, ele estava dizendo do sacrifício, das dores, das dificuldades que ele teria que passar para nos dar o exemplo. Né? E aí Pedro, num rompante, né, de aquele seguidor mais apaixonado, diz: não, senhor, imagina que isso vai acontecer com o senhor, né? Não precisa passar por nada disso aqui na terra. E aí Jesus dá uma orientação muito interessante. Ele diz: vai para trás de mim, afasta-se de mim, porque não pensas com as coisas de Deus, mas com as dos homens. Pedro ainda estava, apesar de Jesus ter trazido, né, durante tanto tempo para eles uma visão além das coisas da terra, ele ainda via como impensável que o mestre tivesse que passar pelo martírio do corpo físico. Isso ainda representava muito, talvez numa visão mais imediata para ele, né, representava muito e talvez depusesse contra a majestade do Cristo. Então, Jesus vem dizendo para ele: não, o seu pensamento não pode ser apenas voltado para as coisas aqui da matéria. Ao contrário, né, você precisa olhar além disso. E aí ele diz: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, eu precisarei passar por um monte de situações dolorosas.
vocês desejam ser meus discípulos? Se desejam, vocês precisam se preparar. E aí a gente precisa fazer antes desse preparo propriamente dito, né, antes de a gente ver o que espera o seguidor de Jesus, a gente precisa interpretar essa primeira orientação. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas. A primeira conclusão que a gente pode chegar é que Jesus não impôs a ninguém as verdades que ele trazia, né? Ele não obrigou que nenhum daqueles que estavam ali ao seu redor se mantivesse ao seu lado, seguisse, adotasse os procedimentos que ele trazia, as orientações que ele espalhava. A adesão à proposta do Cristo sempre foi, nas palavras de Jesus, uma adesão voluntária. Embora, né, nós, homens, em outras encarnações, deturpando essa orientação, muitas vezes desejamos impor aos nossos irmãos essas orientações, né, historicamente e até hoje. Quantos e quantos companheiros, né, desejam que a sua fé seja adotada e aceita, a fé no Cristo. Quando ele diz, se alguém quiser vir nas minhas pegadas. E aí nós precisamos analisar o nosso papel. Nós, de fato, queremos seguir nas pegadas do Mestre? Bom, se estamos aqui num sábado à noite, né, quando poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, escutando a respeito do Evangelho da doutrina espírita, já é sinal de que pelo menos nós desejamos nos aproximar dessa proposta de Jesus, dessa proposta transformadora, dessa orientação para a nossa felicidade real. Mas será que nós temos feito, de fato, de Jesus esse que aponta o caminho? Seguir nas pegadas de Jesus é trilhar o que ele nos apontou. E à luz da doutrina espírita, a nossa responsabilidade é ainda maior. Se nós formos ver, lá na questão 625, Kardec pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo aos homens. E eles respondem, Jesus. Então Jesus é esse modelo, é esse guia, ou deveria ser para nós espíritas. O modelo é aquele que deve ser copiado, né, deve ser imitado. E o guia é aquele que aponta o caminho correto, aquele que aponta o caminho seguro. O guia turístico é aquele que mostra os principais pontos, as principais atrações de um determinado local. Acho que mais apropriado até para essa analogia com Jesus é um guia de trilha, né, um guia numa situação, numa excursão, né, por exemplo, numa mata, né, o guia é aquele que vai à frente mostrando qual o caminho seguro para aqueles indivíduos alcançarem o objetivo deles, chegar lá num determinado ponto. Ora, nessa trilha que nós estamos, e que o guia está apontando qual o caminho seguro, a responsabilidade dele é mostrar o caminho. Qual é a responsabilidade nossa? E em algumas trilhas no meio da floresta a gente encontra, né, várias plaquinhas dizendo, né, não saia da trilha. Qual a responsabilidade nossa? É nos mantermos atentos à orientação desse guia. Se o guia aponta o caminho, indica qual percurso deve ser utilizado, e o indivíduo escolhe outro caminho, a responsabilidade não pode ser do guia. É claro que juridicamente, né, até pode, porque a gente vai falar de contrato, tudo, mas abstraindo essa ideia, né, se tem alguém nos tratando como espíritos imortais, né, responsáveis por nós mesmos, se a gente recebe uma orientação sobre como proceder e não atendemos a essa orientação, a responsabilidade não pode ser de quem deu a orientação correta. A responsabilidade é nossa, por não termos seguido aquele caminho. Então, Jesus é esse guia e modelo para cada um de nós. Para alcançarmos o nosso objetivo, que é a felicidade real, nós precisamos
começar a pautar as nossas atitudes, as nossas escolhas de vida, pela sua orientação, pelo seu evangelho. Todas as vezes que nós escolhemos os atalhos no caminho, né, nós construímos para nós situações de dificuldade, situações de dor, situações muitas vezes de sofrimento. E aí o retorno para o caminho correto, para a trilha correta apontada pelo guia, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é demorado, muitas vezes é complicado. Ora, aí a gente chega à conclusão, não, nós queremos de fato fazer do Cristo esse guia e esse modelo. E aí ele diz, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ou seja, se alguém quiser fazer de mim esse guia e modelo para as suas vidas, então nós já passamos desse estágio, nós queremos fazer de Jesus o nosso guia e modelo, nós queremos seguir nas suas pegadas. O que devemos esperar disso? Muitas vezes nós temos a ilusão, né, de que aceitar a proposta do Cristo é adquirir uma isenção de uma série de coisas aqui na nossa vida aqui na Terra, que é estarmos livres das dores, livres das dificuldades. Alguns segmentos religiosos até entendem dessa forma, né, que o resultado das nossas escolhas vai se dar ainda aqui na Terra. O que, na verdade, não se compatibiliza de maneira alguma com a proposta do Cristo, né? Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós sofreremos tribulações, perseguições. Então, passando daquele estágio de se queremos ou não fazer de Jesus o nosso guia e modelo, já tendo aceitado essa proposta de Jesus, o que nos espera? E aí ele diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Carlos Torres Pastorino, um estudioso dos evangelhos, numa obra de 8 volumes chamada Sabedoria do Evangelho, diz para nós assim, as exigências são apenas 3, bem distintas entre si e citadas em sequência gradativa da menor a maior. Observamos que nenhuma delas se prende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer, mas todas se baseiam em ser. O que vale é a evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, nem confissões, nem de ritos. Então ele nos diz, para nós seguirmos o Mestre de verdade, são feitas 3 exigências. A renúncia, a tomada da cruz e, de fato, a disposição para seguir o Mestre. E é interessante que ele fala que nenhuma dessas 3 exigências que Jesus faz àqueles que desejam segui-lo se prende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer. Ser cristão de verdade, seguir as pegadas do Mestre, não está relacionado a atos exteriores, mas sim, como ele diz, a sermos. E aí nós nos lembramos de uma outra lição de Emmanuel, que está num dos livros da coleção Fonte Viva, não me recordo agora qual deles, em que ele analisa aquela passagem de Jesus em que Jesus por 3 vezes se vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Jesus diz, sim, e Pedro diz, sim, Senhor. Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E o que o Emmanuel diz para nós? Que, na verdade, Jesus em nenhum momento, antes de conferir a Pedro a enorme responsabilidade que ele teria, né, como condutor, um dos condutores do seu rebanho, né, a pedra fundamental daquilo que ele estava lançando, em nenhum momento Jesus se preocupou com o conhecimento que Pedro tinha da lei mosaica, com a instrução que ele tinha, com as posses que ele tinha, com a influência política ou social que ele pudesse ter. A única exigência que Jesus fazia a Pedro para que ele pudesse cuidar das ovelhas era que ele tivesse a capacidade de amar. E ainda hoje é isso que o Cristo exige de cada um de nós.
para que nós consigamos seguir as suas pegadas, nós precisamos exercitar o amor. E esse exercício do amor, esse exercício de desprendimento, vai se dar muitas vezes nesses 3 passos que ele cita: a renúncia a si próprio, o tomar a cruz e o caminhar efetivamente para diante. E outro ponto interessante é que às vezes a gente acha que esse aceitar o Cristo como guia e modelo, aceitar o convite de Jesus para ingressarmos, né, no seu grupo de seguidores, às vezes a gente acha que isso é representado apenas num momento das nossas existências. Não, eu me tornei cristão, então está tudo resolvido. Me tornei espírita ou ingressei em outra agremiação religiosa. Como se isso já garantisse a nossa posição de cristão. E aí nós encontramos no Evangelho segundo Lucas um desmembramento dessa passagenzinha que nós citamos há pouco, quando Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é o renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, em cada dia das nossas existências, nós fazemos essa opção por de fato seguirmos a proposta do Cristo ou não. Não é um ato isolado das nossas existências, é uma comprovação diária de aproximação ou de distanciamento da proposta do Cristo. E aí a gente vai ver agora, então, cada um desses 3 itens citados por Jesus como necessários para de fato irmos, né, após ele. E o primeiro, a renúncia a si próprio. E quando nós falamos de renúncia a si próprio, né, de deixarmos de lado, a renúncia da ideia de abrir mão de alguma coisa que nós desejamos, né? Nós nos lembramos sempre da proposta de Jesus com relação à porta estreita. Certa vez, Jesus foi perguntado se eram poucos os que se salvavam, se eram poucos aqueles que conquistavam a felicidade depois da vida aqui na Terra. Alcançar a salvação é ser feliz depois da morte do corpo físico. E Jesus, quando perguntado sobre se eram poucos os que se salvavam, respondeu aos discípulos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta que conduz à perdição, amplos são os caminhos que levam a essa porta, e muitos são os homens que escolhem esta outra porta. Vejam, toda porta é algo que separa 2 ambientes: o ambiente em que a gente está e o ambiente para onde a gente quer ir. Jesus se utiliza dessa analogia para comparar o estado em que nós estávamos anteriormente e estamos ainda hoje, espíritos encarnados em um mundo onde a dor ainda predomina, desejando ingressar em outro ambiente. Que ambiente? Palavras daquela época. Então, quando perguntado se são poucos os que conseguem atingir esse outro ambiente, Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, dando para nós a noção de que é necessário trabalho, é necessário esforço para passar do estado doloroso em que nós nos encontramos hoje para esse estado de felicidade futura. Que não basta simplesmente nos dizermos cristãos, que não basta simplesmente elegermos o Mestre como nosso guia se não seguimos aquilo que ele fala. E essa ideia da porta estreita, quando nos vem à mente, ela sempre vem junto, para mim, particularmente, com a ideia, de novo, desses que fazem trilha, que fazem caminhadas, né? Às vezes o indivíduo vai para essas longas empreitadas e ele leva aquelas bolsas, né, que parece que tem 3 vezes o tamanho dele, bota ali tudo, e aquele que vai fazer pela primeira vez, né, aí que ele enche mais a bolsa mesmo, que ele acha que vai precisar de tudo, vai com aquela bolsa pesada e tal. Aí imaginemos esse indivíduo, né, caminhando com essa bolsa enorme, e ali ele leva panela, leva tudo para fazer, leva comida, leva o que ele pensa que vai precisar.
Aí ele sobe a montanha e chega num determinado momento que ele se encontra de frente para um paredão com uma gretinha estreitinha. Aquela mochila pesada dele não vai passar naquela brecha estreitinha nem por decreto. Ele vai ter que deixar de lado um monte de coisa que ele carregou até aquele momento com ele, que de repente até foi útil para ele num determinado momento daquela subida. Outras tantas coisas que não foram úteis de maneira nenhuma, que agora só são peso morto, ele vai ter que deixar de lado tudo aquilo para passar por aquela abertura estreita. Conosco, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Nós estamos num momento das nossas vidas em que nós estamos carregando uma bagagem enorme de coisas que não servem mais, de coisas que só representam um peso para nós, que só nos prendem aqui e impedem que nós consigamos alcançar esse outro lado. Teoricamente seria fácil nós largarmos essa mochila pesada, né? Nós queremos ir para o outro lado, nós já sabemos que essa mochila traz coisas que não servem mais para nós, só precisamos fazer isso, largar e passar por essa porta estreita. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque nós ainda nos apegamos a um monte de coisa que está ali entulhada naquela mochila. E são esses sentimentos que nos prendem aqui, né? Esses sentimentos, esses ressentimentos, essas mágoas, esses valores que estão apartados do Evangelho, que nós acumulamos em milênios e milênios de escolhas que não foram as melhores. Infelizmente, né, a nossa realidade, por mais dura que seja, é essa. Nós somos espíritos que estamos aqui na Terra colhendo o fruto de muitas e muitas existências de escolhas que não foram as melhores. Todos nós. Não é para a gente se sentir mal com isso, né? É para a gente ter consciência de que nós fomos os construtores dessa realidade. Ah, mas como é que você pode ter certeza disso? Muito simples. Se a gente tivesse tido escolhas melhores, escolhas afinadas com o Evangelho, não seria necessário estarmos encarnando num mundo de expiações e provas. Se as nossas escolhas tivessem sido 100% boas, nós estaríamos em outros mundos mais felizes. Se estamos aqui, é porque elas não foram as 100% acertadas. É porque nós acumulamos coisas que não deveríamos acumular. E nos prendemos a essas coisas. Por quê? Porque, num nível maior ou menor, elas ainda nos dão um certo prazer, ainda que passageiro. Não sei se vocês já viram, mal comparando, né? Não sei se vocês já viram esses programas que tem na TV por assinatura de pessoas chamadas acumuladoras, né? Que é assustador. O cara vai, é assustador a situação, é assustador alguém fazer um programa disso e a gente ficar assistindo também, né? A desgraça alheia. Mas não deixa de ser elucidativo também, né? Aquelas pessoas, ainda mais numa sociedade como a sociedade americana, né? Cujo consumo é ainda mais intenso, né? Porque o poder aquisitivo é maior do que o nosso, né? Eles conseguem adquirir aquilo que a propaganda vende como a felicidade, né? Que é o ter, com muito mais facilidade que a gente. E aí as pessoas vão acumulando coisas patologicamente, e de repente elas simplesmente não conseguem transitar dentro da própria casa porque está tudo lotado de lixo. Aí vai alguém da família, chama lá o responsável pelo programa e vão filmar a desgraça daquela pessoa. E o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui do renunciar a si mesmo e largar a mochila para transpor a porta estreita? Que muitas vezes aquele indivíduo que está com a casa cheia de coisa, ele sabe que aquilo não presta para ele. Ele se convence de que precisa jogar aquilo tudo fora. Aí chega um momento em que ele vai lá para fora, entra a equipe toda para tirar a lixarada toda, e lá nos Estados Unidos deve ter alguma lei que diz que o cara não pode queimar nem um palitinho sem autorização do dono da casa, porque senão os caras botavam fogo naquilo tudo, mas passa item por item para o dono da casa. Aí você vê que o cara pega aquele pano de chão todo sujo, olha assim, pode jogar fora? Ah, não, esse aqui foi a minha avó que me deu no dia tal, não sei, eu tenho guardado, e vai, bota para cá. Esse outro brinquedo quebrado sem roda, não, isso aqui foi quando eu tinha 2 anos de idade.
ele sabe da necessidade de se desfazer daquilo, mas ainda se prende naquela situação. Conosco, muitas vezes, é a mesma coisa. Nós sabemos que precisamos abrir mão de um monte de comportamentos e sentimentos e não conseguimos fazer isso, muitas vezes. Por isso é necessário esforço para vencer a porta estreita. Esforço de nos convencermos de que esses comportamentos do passado não servem mais. Só tem nos atrasado. Nos lembramos também, quando falamos, né, da renúncia a si mesmo, daquela orientação de Jesus aos discípulos, quando estavam lá no templo, ele diz: todas as vezes que vocês forem trazer uma oferenda aqui para o templo e se lembrarem que alguém tem alguma coisa contra vocês, deixe de lado as oferendas e vão primeiro se reconciliar com os seus adversários. E Kardec, analisando essa passagem, fala para nós do chamado sacrifício mais agradável a Deus, que não era o exterior, nunca foi. Ao contrário, Jesus sempre criticou os hipócritas, né? Aqueles que aparentavam-se virtuosos, mas que não eram. O sacrifício mais agradável a Deus, nos diz Kardec, é o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade. É justamente essa renúncia de nós mesmos. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí vem de novo, tomar a própria cruz dá a ideia de sacrifício, dá a ideia de dificuldade. E nos lembramos, mais uma vez, de que o Cristo não prometeu facilidade para nenhum de nós. O cristão não pode ser um iludido nesse ponto. E a doutrina espírita alarga esse entendimento, trazendo para nós duas razões para isso, né? Dentre tantas, mas duas principais. A primeira, como falamos, nós construímos para nós mesmos uma série de situações pelas nossas escolhas erradas do passado em que precisamos resgatar agora. Então, parte da nossa cruz é isso. Parte da nossa cruz também é fruto das perseguições que o cristão irá sofrer pela oposição que a construção do reino aqui na Terra irá enfrentar necessariamente, como falamos no início. E, de novo, nos socorremos da lição de Emmanuel, no livro Vinha de Luz. A gente ia até ler a lição, mas o tempo tá muito corrido e não vai dar para a gente ler ela inteira. Mas vale a pena, quem puder em casa, é a lição 61 do livro Vinha de Luz, chamada Também Tu. E nessa lição, Emmanuel parte de um versículo, salvo engano, dos Atos dos Apóstolos, em que diz que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, depois da crucificação de Jesus, começaram a arquitetar também a morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que tinha sido trazido de volta do túmulo por Jesus. E Emmanuel vem dizendo para nós que, na verdade, isso acontecia porque Lázaro era, para os homens que encontravam com ele, a lembrança viva do Cristo, do poder do Cristo e, por tabela, da mensagem do Cristo. Então, todas as vezes que as pessoas encontravam com Lázaro, elas traziam à mente a figura do Mestre e o que ele tinha orientado, e aquilo incomodava aos doutores da lei. Então, era necessário também exterminar aquela figura. E o que Emmanuel fala para nós? Que cada indivíduo que é trazido para próximo do Evangelho, que se dispõe a empreender a reforma íntima, a renunciar e a seguir os passos de Jesus, é como um Lázaro que estava adormecido, estava morto, entre aspas, e foi trazido de volta à vida, à verdadeira vida. E que a única diferença que existe daquele tempo para hoje, né, é que não é mais só em Jerusalém que essa perseguição acontece a Lázaro, né? A Jerusalém é representada pelo mundo todo. E todos os Lázaros, né, como diz Emmanuel, trazidos de volta à vida, a verdadeira vida, por essa proposta do Cristo, irão enfrentar essas dificuldades e essa perseguição.
ele encerra a lição dizendo: não bastou a crucificação do mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então, dando a ideia da cota, né, de esforço e de sacrifício que o seguidor de Jesus vai precisar encarar. Tem uma mensagem, né, que eu escutava muito quando eu sou de família católica, me tornei espírita depois aos 20 anos mais ou menos, e a minha mãe tinha uma fitinha de um padre, em que ele narrava, nessa fita era uma história de um adolescente que ia para a igreja. Ele ficava conversando com Jesus sobre as dificuldades de ser cristão naquela época, já faz tempo isso. E essa conversa me marcou muito, porque tinha num determinado momento, ele falava das dificuldades de ser cristão no mundo, né? E aí ele se vira para Jesus e diz assim: ser amigo seu é perigoso, você não se contenta com a mediocridade, né? E isso é verdade, né? Ser seguidor do Cristo não é estar fazer o que todo mundo faz, né? Não é esperar que a vida vai ficar ali morna, né? A gente vai enfrentar essas dificuldades, essas adversidades. No livro da Esperança, Emmanuel diz assim: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Esse é outro ponto que a gente precisa destacar. Também, às vezes parece que a gente vai seguir Jesus, então vai ser só pedrada, né, uma vida de masoquismo, né? Eu escolhi ser cristão, então porque eu quero sofrer. Às vezes até a gente encontra pessoas que dizem, né, o espírita gosta de sofrer. Não, muito pelo contrário, né? O espírita compreende as razões do seu sofrimento, compreende que a felicidade plena não é deste mundo. Compreende também que um nível de felicidade alcançável aqui nesse mundo também deve fazer parte, né, da nossa caminhada aqui na Terra. Agora, nós não podemos colocar a busca pela felicidade apenas nas coisas do mundo. E ele diz que a luta, a caminhada do cristão é de esperança e trabalho, alegria e consolo. Por isso Jesus falava lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito eram felizes porque já tinham começado a desenvolver dentro de si o reino proposto pelo Mestre. Uma parcela dessa felicidade eles já desfrutavam enquanto encarnados aqui. Não a felicidade plena, mas a felicidade possível aos cristãos. E depois ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Cristo é seguir a sua orientação, é seguir os seus exemplos, não seguir os líderes do mundo. E esse tem sido historicamente também um problema nosso, né? Nós colocamos nos diretores, nos dirigentes, nos palestrantes, nos padres, nos pastores, a figura do mestre. E aí incorremos num erro que é duplamente perigoso. Primeiro, quando nós colocamos no indivíduo a mensagem do Cristo, sendo esse indivíduo falível, como todos nós somos, quando ele se equivoca, nós corremos o risco de associar esse equívoco à própria orientação de Jesus. E aí nos desiludimos, muitas vezes, né? Não com a pessoa, mas às vezes até com a própria religião. Às vezes a gente encontra alguém na rua: você não está mais indo no centro? Não, me desiludi com fulano de tal. Porque colocou mais na pessoa do que na mensagem. E outra é uma falta de caridade com a própria pessoa. Quando nós colocamos nos ombros do dirigente, que é tão imperfeito como nós, do padre, do pastor, de quem quer que seja, um peso, né, de ser infalível, que é impossível carregar. Então, seguir o Cristo é seguir a orientação de Jesus, não necessariamente o que A, B ou C está falando. Quando o nosso compromisso for de verdade com Jesus, todos os trabalhos que nós realizamos para o bem se tornarão mais fáceis. As discussões serão menores, as opiniões serão mais
facilmente ajustadas. Porque a gente pode até ter divergência de ponto de vista, mas quando tivermos a consciência de que todos trabalhamos para o Cristo, certamente nós vamos superar tudo isso. E aí, encerra Kardec a lição dizendo: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar-se a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Aquele que quiser salvar-se a si mesmo, se perderá. E aí tem aquela anotação de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Essa tem sido também, infelizmente, a opção de vários e vários homens, né, encarnados aqui na Terra, da grande maioria. A aquisição e a conquista dos valores de ser grande aqui na Terra. E já naquela época Jesus perguntava, né, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder-se a si próprio, ou seja, de chegar no mundo espiritual como alguém que não teve conquistas de verdade. No Evangelho segundo Lucas, nós encontramos assim: cuidado, guardai-vos de todo tipo de avareza, pois qualquer que seja a quantidade de bens que um homem possua, a vida dele não consiste nessas coisas. É uma opção difícil de nós fazermos quando comparado com o que é vendido para nós lá fora. Que nós só somos importantes, só somos vencedores, só somos felizes se tivermos isso, aquilo, aquilo outro. Nessa sociedade, né, em que nós valemos muito mais por aquilo que temos do que por aquilo que somos. Mas nós precisamos ser o contraponto disso tudo. O cristão precisa ser esse contraponto. Nós já sabemos que isso não vale nada. Nós já sabemos que nós levaremos para o mundo espiritual aquilo que for, no dizer de Kardec, né, a nossa verdadeira propriedade. O que é a nossa propriedade verdadeira? É aquilo que a gente trouxe para cá quando encarnamos e aquilo que nós levaremos para o mundo espiritual quando o corpo físico morrer. Todo o resto é empréstimo. Vai ficar para cá. E se nós não tivermos cuidado, se nós colocarmos a nossa felicidade nisso que vai ficar aqui na Terra, nós estamos construindo a nossa própria infelicidade. Quando voltarmos para o mundo espiritual, a fonte do nosso contentamento vai ficar aqui para outras pessoas. E ele encerra dizendo: com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si próprio? E no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 73, Emmanuel fala assim, abre a orientação com exatamente esse texto: pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, e diz: enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. E encerra dizendo: observa assim o material que amontoas. E de novo a gente se lembra lá dos acumuladores, né? Não só de coisas materiais, não. Observemos o que nós estamos guardando dentro de nós de mágoa, de ressentimento, de falta do exercício do amor, que impede que nós atravessemos a porta estreita. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero, ao passageiro, é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna. Então, são esses valores, são essas conquistas que irão fazer com que nós, de fato, consigamos
produzir e ampliar a luz que há em nós. Através da renúncia, através da conscientização de que precisamos passar por determinadas situações, de aprendermos com essas situações dolorosas, de carregar a cruz, de fato produzirmos algo positivo, é que iremos fazer com que a nossa luz brilhe, é que iremos atender à missão que nós temos de transformadores do mundo em que estamos. Só assim nós iremos conseguir ser essa candeia que é colocada no alto, no candeeiro, para iluminar. Enquanto nós nos recolhemos, né, aos valores do mundo, enquanto nós recusamos essa proposta de Jesus da renúncia, do sacrifício, nós estamos sendo essas pessoas que recebem a orientação, recebem o potencial de ser luz e escondemos debaixo do móvel, escondemos debaixo do candeeiro. E nós já sabemos que isso não tem valor, né? Só irá construir para nós uma situação de maior responsabilidade. Então, nós precisamos efetivamente não colocar mais, né, a candeia escondida. Nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe a cada dia, através dos trabalhos pequeninos, através das situações em que nós exemplificamos a nossa boa vontade em, de fato, ajustarmos a cada dia o nosso comportamento à proposta do Cristo. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, cada um possa retornar aos próprios lares, levando as vibrações certamente amorosas que os espíritos que aqui compareceram despejaram sobre nós. E muito obrigado pela atenção.